Então, é muito bom estar aqui com vocês nessa noite. Nessa noite a gente vai bater um papo, trocar uma ideia. Estamos aqui com a Renata, com a Gilmara, né? Sejam muito bem-vindas, muito bom receber vocês aqui. A gente também vai deixar o microfone, então eu vou pedir para elas providenciarem, para caso alguém queira fazer alguma pergunta, fique à vontade, né? A ideia aqui é a gente conversar. Eu tenho algumas perguntas que algumas de vocês enviaram aqui para a nossa empresa, então eu vou estar fazendo aqui essas perguntas também. Mas a ideia é essa, que seja uma conversa leve, descontraída, de aprendizado, né? E que a gente, claro, saia daqui melhor do que chegou, porque essa é sempre a nossa meta aqui, né? De agregar, de impactar, de transformar. Quem quiser, né, pedir um café e servir no nosso buffet também, fique à vontade. Né, já vou fazer um merchan aqui também, a gente também serve almoço, né, caso alguém queira vir almoçar com a gente aí, tem almoço. E olha que eu não sabia, eu ainda estava falando com o Rodrigo, e eles servem uns pratos que, olha, vou começar a vir mais, né, a Renata e ela, a gente às vezes se encontra para almoçar, Sim. E aqui é um ambiente propício para isso. Com né? certeza, com certeza. Então, assim, vamos lá. As pessoas vieram aqui para ouvir vocês, né, para aprender um pouco, e já vou começar aqui diretamente com a Renata. Na hora que eu passo a palavra, vocês dão boas-vindas, boa noite, o povo faz aí, faz o nome de vocês. Também pode? Pode sim, né? E então, sejam bem-vindas mais uma vez, né? Renata, vai pro teu colo essa. Todos nós somos uma marca, né? A forma como a gente se posiciona, a forma como a gente se comunica, fala sobre o que nós somos, né? Como as pessoas, como nós, como as pessoas que estão nos assistindo e as pessoas que estão aqui podem construir uma marca forte, pessoalmente. Como é que tu pode nos ajudar para que as pessoas, para que nós possamos evoluir nesse sentido? Boa noite a todos. Para quem não me conhece, tem algumas pessoas que eu não conheço aqui, que também acho que não me conhecem. Meu nome é Renata Costa, sou publicitária, especialista em branding. Só para desmistificar essa palavra, que já é uma palavra branding, né? O que é isso? Todo encontro que a gente tem com alguém deixa uma marca. E essa marca é o seu branding. Mesmo que você não queira, você está deixando uma marca. Quando você entrou aqui, você me viu de rosa. Quem já me conhece há bastante tempo pensou, a Renata está de rosa porque ela é uma marca. E a gente, quando a gente tem essa intencionalidade, a gente começa a construir uma marca forte. Que é o quê? Todas as ações que eu tenho acabam sendo pensadas. E todo mundo quer criar uma marca forte. O que é uma marca forte? É muito relativo isso. Porque uma marca forte, na minha opinião, é uma marca que agrega valor, é uma marca que as pessoas enxergam valor em você. Só que isso precisa ser construído, porque se você não tiver intencionalidade, de qualquer forma você está construindo uma imagem ao seu respeito, um branding ao seu respeito, mesmo que você não queira. As pessoas vão falar de você. As pessoas vão falar para os outros de você. E aí, se você não tem intencionalidade, o que acontece? As pessoas não falam aquilo que você quer que elas falem. Elas falam aquilo que elas acham. Por que vocês, com certeza, tem algumas pessoas que você fala, mas aquela pessoa é muito boa no que ela faz, aquela pessoa realmente vale a pena pagar para ela. Às vezes você nem conhece ela, mas ela conseguiu fazer na sua cabeça uma imagem poderosa, uma imagem forte. E é isso que a gente faz. Constrói marcas de valor, marcas fortes. Intencionalmente. Isso é muito mais fácil de fazer do que a gente imagina se a gente tiver consciência, primeiro, dos nossos pontos positivos. Aí tem várias coisas, né, que tem que ser trabalhadas. Renata, ainda sobre isso, eu acho que, vou pegar um gancho, as redes sociais, né, Instagram, vamos falar aí, eles criaram muitas oportunidades, criam, né, de as pessoas fortalecerem,
não só a sua marca, mas aquilo que elas querem passar também, né? Porque tem isso. Às vezes a pessoa, ela é uma coisa, mas ela quer passar outra, Sim. né? E o fato de a gente não conviver com a maioria das pessoas todo o tempo, a imagem que a gente fica é aquela que ela mostra Na rede social. na rede social, né? A gente faz tantos projetos, gente, de rebranding, que a gente fala, que é de remarcar a imagem que a pessoa tem. É tão forte isso que com 12 posts você consegue mudar completamente a sua imagem. Sabia disso? Só 12. 12 posts você consegue mudar completamente a sua imagem. Estou falando post de feed, tá? Não estou falando post de stories, estou falando de feed. Com 12 posts você amanhece publicitária, vai dormir publicitária e acorda especialista em vendas. Eu sou a prova viva disso, da questão de posicionamento, né? Eu não sei quem me conhecia antes de eu estar posicionado da maneira correta na internet. Acho que tem algumas pessoas aqui, né? Tem pessoas aqui que me conhecem há 8 anos atrás, então nem no Instagram estava, né, Roberta? E a Gilmara faz questão de mostrar, né? A evolução, a diferença. Eu faço mesmo, eu faço questão de mostrar, porque incentivar, né, vocês e mostrar assim que não é um bicho de 7 cabeças como a gente imagina, e muitas vezes a gente acha que é só empresa que pode ter uma marca, mas todos nós aqui, todas, nós somos uma marca pessoal, né? E as pessoas, elas compram de pessoas, se conectam com pessoas, né? E por isso que é importante a nossa marca pessoal estar alinhada, né? E aí vem o autoconhecimento e também alinhada com aquilo que eu quero comunicar com o meu público. E eu passei por essa fase de posicionamento, de mudança, de descoberta, né? E para mim, assim, foi essencial não ter medo do julgamento. Porque eu acho que todo mundo aqui que está na rede social, às vezes a gente deixa de postar, deixa de se posicionar a nossa marca pessoal por medo, né? Então, às vezes a gente tem até medo de fazer vídeo nos stories, né? Alguém aqui tem medo? Espero que não. As pessoas acabam tendo medo de se posicionar, né? E eu acho que uma coisa interessante, importante, é a gente ser o que a gente é também, porque tu não tem que se preocupar em sempre ser parecido com alguém ou fazer igual alguém faz, né? Porque isso talvez é o que te atrapalha a te expor, porque infelizmente as redes sociais, a internet gera muita comparação. Sim. Mas a partir do momento que você sabe quem você é, confia em quem você é, a opinião dos outros é uma opinião, mas o que manda é o que a gente é, né? E ô Gilmara, e você comentou que houve uma mudança no teu posicionamento, só que eu acredito que vem sendo construído há bastante tempo. Como é que foi essa construção para chegar até agora, né? Porque tem muitos trabalhos aí por trás, deve ter apoio de pessoas. O que te levou a fazer isso? Como que tu construiu isso? Olha, não foi de ontem para hoje, né? Já foi há algum tempo. E eu sempre gostei dessa área de empreendedorismo. Então, eu ia em vários eventos sempre para aprender. Eu sempre estou nesse movimento, vou para Floripa, São Paulo. Eu sempre estou em busca, né? E antes, quando eu era só empresária, eu não imaginava que eu ia estar me posicionando hoje como uma mentora de negócios, né? Como especialista em vendas. E isso começou para mim de uma forma natural, Rodrigo. Não foi algo assim que eu forcei para ser uma especialista. Eu sempre converso sobre negócios com os meus amigos. E aí um amigo meu falou, Gilmara, tem que começar a ajudar mais pessoas nisso. E aí eu comecei a dar mentoria de graça no começo, para ver se era aquilo que eu queria, que eu gostava, e se realmente aquilo fazia sentido. E, às vezes, é o medo que nos impede de começar. E, às vezes, a gente acha que a gente não tem potencial para isso. Muitos dos empresários que eu atendo, às vezes, não acreditam tanto em si quanto eu acredito neles, né? Então, isso acho que fez bastante diferença, eu acreditar em mim e testar, não ter medo. E aí, claro que conforme foi indo, foi mudando, né? Não foi assim, semana passada eu era uma Gilmara e agora eu sou outra. Sim. É com o tempo mesmo, de uma forma natural e sem pressão.
E aí tu falou algo, né, já estou me alongando, que foi muito interessante para mim, porque no começo, até no passado, eu ficava muito preocupada em ser eu totalmente nas redes sociais. Eu me privava um pouco. Eu sou um pouco direta às vezes, né? E eu não passo a mão na cabeça. O que eu tenho para falar às vezes eu falo. Meus mentorados sabem, alguns estão aqui. E eu não estava sendo eu. Quando eu comecei a ser realmente quem eu sou, eu comecei a gerar mais resultados para as pessoas e a me conectar mais. Até porque a hora que a gente é o que a gente é, além das coisas ficarem mais leves, a gente passa uma mensagem melhor, as pessoas que se identificam com a gente vão nos seguir também, né? Então, isso é normal, né? Eu acho, uma coisa que eu sempre falo para as pessoas que vão lá na agência é o seguinte: a forma que te fez quebrou. Esse é o teu poder. Esse é o teu poder. O teu poder é que não tem ninguém igual a ti. E que coisa mais maravilhosa saber que não tem ninguém igual a mim. Apesar de eu, de repente, não gostar da minha voz, não gostar do meu cabelo, não gostar do meu jeito, que as mulheres têm um problema de autoestima gigantesco. E eu atendo homens e eu vejo como os homens, apesar de ter mais vergonha de se posicionar nas redes sociais, como eles são muito mais confiantes do que a gente. São, Rodrigo? O que eu vou falar é com base no que eu penso. Tá? Eu acho que talvez tenha um pouco da culpa da sociedade, assim, do questão de homem e mulher, até o machismo, essa coisa que está mudando. Mas eu acho que o homem coloca a força dele interior, na mentalidade, eu vou conseguir. Forma, é isso. E não talvez, tem plano B. E talvez a mulher, e não estou dizendo que tem certo e errado, né? Sim, mas muitas sim. vezes coloca na sua aparência, digamos assim. Né? Então, se ela não está bem, na aparência ela não está bem para fazer as coisas. Não. E o homem, com a roupa velha, às vezes, uma camisa, ele está confiante para fazer as coisas que tem que ser feitas. Talvez isso seja uma diferença, né? Mas, claro, com certeza. Os homens têm medo também, têm preocupação, têm dor de cabeça, têm estresse. Tem todas as coisas, né? Mas eu percebo essa autoconfiança, assim, é bem nítida. Eu acho que ele esconde mais também isso, né? Ele não demonstra as fragilidades. As fragilidades. Ele aguenta mais, assim, nessas horas. Talvez pode ser um pouco disso. Verdade. E, Gilmara, aqui tem executivas, tem empresárias, né? E a gente sabe que o mercado é bem competitivo, né? E muita gente, na hora do desespero de que tem que pagar as contas, está chegando folha de pagamento, enfim, quem tem empresa sabe disso, se preocupa em fazer promoção, quero vender, quero baixar o meu preço, né? Como é que a gente pode vender mais a parte de valor e menos do preço? Porque o cliente que vem pelo preço, se o do lado baixar, ele vai para o preço. Mas o cliente que vem pelo valor, ele vai ficar e vai fidelizar e tudo mais. Então, dá essa ajuda para a galera que está aí. Eu adoro falar sobre isso. E eu já passei por isso também em uma das minhas empresas. Com aquela preocupação que a gente tem de pagar as contas, né, a gente acaba baixando o preço para vender mais. Mas isso é uma grande ilusão. É uma grande ilusão você colocar o seu preço aí abaixo do mercado para poder vender. Porque, no final das contas, quando fechar um mês, não vai fechar um mês bom. E, às vezes, a gente fica trabalhando e não sabe por que não tem dinheiro. Né? Não sabe por que, poxa vida, não sobrou nada. O preço está errado. E aí, isso a gente está falando de preço. Né? O valor em si é quando a gente vende algo que a gente sabe que vai fazer a diferença na vida das pessoas. Quando a gente vende benefícios. Quando a gente vende benefícios, a gente para de dar desconto. Essa semana eu ainda fiz uma live sobre saia da guerra de preço. E isso prejudica demais as empresas. O cliente que vai para ti com preço, ele vai sair por qualquer motivo. Qualquer coisa que tu faça, ele vai sair. Nem queira esse cliente. Queira o cliente que está contigo pelo benefício que tu vende, pela transformação. Né? E, às vezes, a gente foca no preço. E eu atendo muitas empresas que focam no preço. E, às vezes, Rodrigo, eles estão tão abaixo do mercado que a gente põe na ponta do lápis, não está nem cobrindo o custo para poder vender mais.
E aí entra uma falta de autoconfiança do empresário, achando que precisa baixar o preço para poder vender mais. Mas é uma grande ilusão, gente. E aí é importante a gente utilizar técnicas para vender mais, a gente estar posicionado corretamente nas redes sociais, porque daí o cliente ele vai bater o olho e vai ver, não, eu não vou por ele por preço, eu vou por valor. Até complementando um pouco aqui, na nossa empresa, a gente procura ter um preço justo, digamos assim, né? Onde o cliente perceba que está alinhado com o mercado, né? Mas nunca focado em preço baixo, tá? E uma das nossas filosofias, até complementando, é o seguinte: a nossa meta é ter o melhor espaço da cidade, assim, requintado, é um negócio muito diferenciado, com preço justo, para que o cliente, quando ele vem aqui e vai em outro lugar, ele vai dizer assim, tá, se eu tomar um café com R$ 15 aqui ou em outro lugar, então eu vou ali, porque a estrutura é melhor, a experiência é melhor. Então, é isso que a gente sempre busca. Então, acho que isso também é um ponto que faz diferença. E uma frase para finalizar esse assunto é: quem vende preço tem prazo de validade no mercado. É isso aí, vamos agregar valor. Sempre com experiência, com benefícios. É focar realmente, né? E é interessante a gente, como empresário, escrever quais os benefícios eu tenho na minha empresa. O que eu transformo, né? Eu vendo só roupa. Não, você não vende só roupa, você vende autoestima. Você vende muito mais do que isso. Não foca no produto ou no serviço em si, e sim na transformação. E também, além de tudo isso, eu vejo que tem a questão de comodidade, disponibilidade. Você quer comprar uma roupa, às vezes a pessoa leva lá na sua casa, num horário alternativo. São coisas, pequenas ações que vão começar a fazer diferença, porque grande parte das pessoas, hoje o que mais tem valor é o nosso tempo, né? E é complicado ter tempo, né? Então, quando alguém te atende num horário diferente, quando alguém te atende de uma forma diferente, o preço vai para um segundo plano, porque tem uma prestação de serviço diferenciada, né? Igual quando tu vai no restaurante. Tu vai no restaurante, beleza. A comida é normal ou ruim, tá? E o atendimento é ruim e o preço é barato. Tu vai dizer que o lugar não é bom. Tu vai num restaurante que a comida é muito boa, top, assim, né? Um negócio diferenciado. E o atendimento também diferenciado e o preço, vamos dizer que é caro. Tu vai dizer assim, pô, é caro, mas é bom. Tu volta, né? Mas quando é um lugar barato, mas a comida é ruim, tu não quer voltar mais. Então, são várias situações que a gente tem. E, é claro, a pressão do dia a dia, do trabalho, das contas, às vezes atrapalha isso. E eu nisso, entendo, né? Isso, mas não é o melhor caminho. Tem uma pesquisa que fala que você consegue novos consumidores para o seu negócio, apenas 9% é o preço. Tire essa crença de que é o preço que chama cliente, é só 9%. 46% é o atendimento. 46% é muito. As pessoas elas vão procurar vocês pelo atendimento, pela experiência e não pelo preço. Eu acho que a Renata pode ainda falar muito sobre isso, porque ela atende várias empresas que se posicionam no mercado. A minha língua coça para falar disso. Mas duas coisas que é bem prático assim para vocês entenderem. Uma coisa é tu mudar de categoria. E aí eu vou falar uma coisa que todo mundo conhece aqui. X-salada. R$15 um X-salada. Nem sei quanto que é mais um X-salada. R$15. Hambúrguer, R$30. Vem menos coisa e você paga mais. Porque mudei o quê? Categoria, só nome. Olha só que simples que é. Bota um gourmet ali para dar aquela coisa. Hambúrguer gourmet. Aquela coisa. E tem várias outras coisas assim que a gente usa de técnica dentro disso, que é tão simples. Quando você conhece a vibe do seu cliente, você conhece a dor do seu cliente, quando você conhece realmente o seu público, você vê o quão você pode agregar de preço e a pessoa de valor, né, de valor alto, que a pessoa nem, tipo assim, R$15 a mais, R$20 a mais, R$50 a mais, R$1.000 a mais, 50 mil a mais. Entendeu?
E aí, então, aí entra o poder de marca, né? Sim, Aí tem várias outras coisas, né? né? O posicionamento. Dá para falar só disso um dia. E assim, né, Renata, não adianta também aumentar o valor e não fazer nada direito, o resto. E não entregar valor, né? E não entregar valor. Aí não faz sentido. A gente está falando aqui realmente de coisas que entregam valor, né? E por isso que não é focar em preço. Sim, sim. Por isso que é importante também os empresários, as empresas entenderem como é que eles querem ser percebidos, né? Isso. O posicionamento. Qual é o meu público? Isso. Porque não dá para te ter todo mundo numa mesma maneira. Acaba tendo uma seleção natural. Né? Então é importante entender como é que você quer se posicionar. Até né? porque, tipo assim, ó, todo mundo aqui consome várias coisas. Tem dia que tu estás afim de comer uma ocasião especial, tu vai comer uma coisa bem cara. E tem dia que tu vai comer o quilo lá e R$10 está bom. Então, assim, todo mundo tem os momentos que gasta muito, tem momentos que tu gasta pouco, então tem público para tudo. E às vezes a pessoa fica com tanto medo de, eu vou selecionar demais, vai ficar muito pouca gente para mim. Mas se você fizer com muita excelência aquilo que você faz, nunca vai faltar gente, né? O teu cliente está comprando de você ou está comprando de outra pessoa. Vem muito nessa onda, estamos na crise, não sei o quê. Eu falo, esquece isso. Ele não está gastando dinheiro contigo, ele está gastando com o outro. Todo mundo consome o tempo todo. Vai de quem ele vai escolher. Legal. Vamos lá. Uma outra questão aqui. Não sei se tem alguém que tem até perguntas a respeito disso, de repente, depois, né? Porque sim, é um assunto. Vocês perguntam. Estamos com o microfone aqui, daqui a pouco a gente abre para perguntas. E é um momento, porque assim, um dos maiores medos é falar em público, né? Que as pessoas têm. Eu acho que aqui é um momento de começar a quebrar essa barreira. Se alguém tem medo, se alguém está com vontade de perguntar, pergunta. Né? Porque uma outra coisa que acontece é que às vezes uma pessoa está nervosa para falar e ela pega o microfone e fala assim, eu estou muito nervoso, As pessoas nem sabem que tu estás nervosa. Então, faz a pergunta bem de boa, que ninguém sabe, entendeu? Relaxa, simplifica, que vai dar tudo certo. E não morde, né? E se não sair do jeito que tu espera, a gente está aqui para aprender o tempo todo. Ninguém sabe tudo. Né? Eu acho que a gente evolui quando a gente começa a ter confiança, a ter coragem. Né? Eu acho que isso é bem importante. Porque hoje, se vocês forem ver, a internet, né, ela fez com que qualquer pessoa possa dar opinião. As gerações que estão chegando querem mudar o mundo, mas não passa da segunda página dos livros, né? E acha que sabe tudo. Quer ganhar milhões, mas não quer começar a trabalhar, né? E não adianta. Para ter sucesso, tem que ter uma construção. Não é do dia para a noite. Mas o Mark Zuckerberg lá, o cara é o dono do Instagram, do Facebook. Cara, mas não é do dia para a noite. Não foi uma... Teve um momento que houve uma virada de chave grande, mas ele passou um período ali sabático. Né? Então a gente tem que apostar, tem que investir. Não acontece do dia para a noite. Agora, se você não começar, pode ter certeza, vai demorar para acontecer. Vai. É sair da zona de conforto. É isso aí. Esse é o resumo. Ainda hoje eu estive numa escola com adolescentes e aí eu falei, gente, né, sair da zona de conforto. Aí eles assim, deixa eu fazer uma pergunta. O que é zona de conforto? Eu achei interessante porque assim, no meu vocabulário era... Né, fazia parte já do meu vocabulário falar isso. Eu achei muito interessante. E realmente, sair da zona de conforto, se a gente acha que está estabilizado, não tem mais o friozinho na barriga, você está na zona de conforto. Sair da zona de conforto é sair de tudo que a gente fica fazendo igual o tempo todo. Vir aqui, falar aqui na frente, no microfone, é sair também da zona de conforto. Sem saber qual é a próxima pergunta. É isso aí. Sair da zona de conforto é tudo aquilo que gera desconforto. Tô dormindo, tô numa boa, mas tem que fazer academia logo cedo. Se aquilo de levantar para fazer uma academia gerar desconforto, é aquilo que está te tirando da zona de conforto, né? Renata, propósito. É um tema, parece que é simples, eu estava falando sobre isso ali, né? O propósito, tem meu propósito, mas na verdade, grande parte de nós está bem perdido realmente com o seu propósito, com o que quer. Como é que tu pode trazer, assim, de uma forma simples, que possa ajudar as pessoas que estão aqui nos assistindo, as pessoas que estão aqui presentes, para construir o propósito delas, para ter um caminho no propósito delas, para conseguir
com que elas se encaixem, se sintam no caminho certo de um propósito, pensando na vida, assim? Primeiro que eu acho que ninguém tem um propósito único. Porque, por exemplo, eu sou casada, eu tenho filho, né? Como mãe, eu tenho um propósito. Como esposa, eu tenho outro propósito. Como empresária, eu tenho outro propósito. Então, eu não acredito que a gente tenha só um propósito nessa vida. Como filha, eu tenho outro propósito. Mas vamos trazer para o profissional. Eu demorei muito para encontrar meu propósito. Porque a gente vai trabalhando, vai fazendo, vai acontecendo, e tu vai entendendo o que te satisfaz mais. E as pessoas falam, aquilo que você faz, até de graça, é o seu propósito. Dormir e ver Netflix. Faço de graça. Então, é isso. Brincadeiras à parte, eu acredito que o meu propósito é transformar pessoas em marcas de valor. Está lá no meu Instagram. Transformo pessoas em marca de valor. E o que significa isso? Todo mundo, na minha visão, todo mundo que senta na minha frente, pode ser uma pessoa lá em cima ou lá embaixo. Todo mundo, na minha visão, é uma pedra preciosa que precisa apenas ser lapidada. E aí, o que eu faço? Eu começo a lapidar essa pedra. E quem já passou lá pelas minhas cadeiras sabe o chororô que é lá na agência, porque todo mundo chora, porque começa a se encontrar, começa a se ver, começa a ser confrontado e começa a ser lapidado. E quando está se passando pelo fogo, não é fácil, mas o diamante tem que passar pelo fogo para ele reluzir. Se ele não passar pelo fogo, ele não vai ter valor. Então, hoje, o meu propósito é esse, transformar pessoas em marcas de valor. Você tem valor, ponto. Só falta a gente saber qual é o circulate. Mas aí passa lá que a gente vai dar um jeito. Merchan. Não, show de bola, acho que isso é legal. É importante vocês, né, nós, o tempo todo, estar atento no que nós somos, no que nós queremos. E a gente precisa também se valorizar. Porque eu acho que ninguém deve permitir que alguém defina quem nós somos. Sim. Porque às vezes alguém fala que tu não é capaz, que tu é isso, e tu acredita e aquilo te derruba. Na verdade, a gente tem que ter confiança de quem nós somos, o que nós queremos, né? E construir isso. E dentro disso, ô Gilmara, dessa história de quem acredita alcança, né? Se eu quero, eu consigo. A frase é bonita, né? Impactante, motivacional, mas como é que eu começo isso? Imagina que as pessoas estão aqui, quem está nos assistindo, está com vontade de virar essa chave de uma transformação, e eu vou agir diferente, mas aí volta para casa, volta para a rotina, tudo, mas não está trancada. Como é que eu começo essa transformação? Como é que as pessoas que estão aqui podem começar uma transformação verdadeira na sua vida? Somente 8% das pessoas conseguem atingir os seus objetivos. 8%. É pouco, né? Muito pouco. E tem duas coisas que fazem a pessoa não atingir os seus objetivos. Uma, falta de consciência. O que é a falta de consciência? Falta de conhecimento. Se você não conhece, você não sabe. Se você não busca conhecimento, você não enxerga as oportunidades que tem para a tua vida. Limita demais a falta de conhecimento. E a segunda é a procrastinação, que acontece muito. A falta de disciplina, né? A procrastinação é a zona de conforto. É muito mais fácil ficar ali e não fazer do que fazer. Então, essas duas coisas são as que prejudicam as pessoas a alcançarem os seus objetivos. Na minha vida, falando da minha história, né, comecei do zero, na verdade, do menos zero, se existe, foi assim que eu comecei a empreender. O que fez a diferença para mim foi realmente conhecimento, esse movimento. E tem várias fases da nossa vida que a gente se sente perdido. Não é uma única. Não é assim, até eu dar o primeiro passo. Eu posso dar o primeiro passo, o segundo, e depois eu
me senti perdido de novo. E é o conhecimento. Para mim, foi o conhecimento que me transformou. E eu busco constantemente, né? É ter uma oportunidade dessa, como o Rodrigo já me convidou para vir aqui, eu vim. Uma frase que, às vezes, eu escuto de uma pessoa faz a diferença na minha vida. E não basta vir aqui buscar o conhecimento, né? Escutar essa uma frase e chegar amanhã e não colocar em atitude, né? Não ter a atitude, a disciplina para colocar. Então, realmente, o que faz a diferença para quem está buscando aí, né, às vezes mudar de vida, melhorar, buscando novos horizontes aí da vida, são essas duas coisas, né? Conhecimento e atitude, que vão gerar uma transformação. Eu acho bem interessante. E complementando a isso também, a gente, de certa forma, é o meio que a gente vive. Né? A frase não é minha, mas acho que todo mundo já ouviu falar que nós somos a média das 5 pessoas que a gente acaba convivendo. Então, é importante vocês, pensarem e analisarem com quem que vocês estão convivendo. Que tipo de informação estão absorvendo? Porque quando a gente acorda, liga lá um jornal que matou e cortou a cabeça e assaltou, tu já começa o dia num terrorismo. Né? Então, é importante a gente ver o que a gente está acessando. Meu Instagram, estou ali passando, o que eu estou vendo? Né? Que tipo de conteúdo que eu estou absorvendo? Então, eu acho que é muito importante nós, né, estarmos o tempo todo analisando com quem estamos convivendo, o que nós estamos acessando, porque isso vai ser o que vai nos transformar no que nós seremos, na verdade. É o reflexo. Né? É o reflexo. Eu e a Renata fomos num treinamento em Floripa. Tu lembra da frase que a gente escutou? Da mesa? Trocar de mesa. E assim, foi um pouco pesado, a gente até... Qual foi a frase? Vou falar agora. Foi um pouco pesado, a gente até se olhou assim, mas assim, em qual mesa você está sentado? Você tem que ser o pior dessa mesa. Porque senão você não vai aprender nada. Eu tenho que sentar na mesa de quem também vai agregar na minha vida. E eu agregar na vida de alguém. Para poder trocar de mesa. Que mesa vocês estão sentados? Isso eu fiquei de Floripa e vindo pensando nesse negócio da mesa, porque a gente não para refletir sobre isso. É isso aí, a gente tem que ensinar, mas também tem que aprender, né? Por isso tem que trocar de mesa o tempo todo. Dentro disso, até está aqui, é o conhecimento que nos transforma. Renata, e também serve para a Gilmara. Quem que vocês seguem? Quem são os mentores? Onde é que vocês têm buscado o desenvolvimento de vocês? Talvez possa ter algum segredo, mas o que não for segredo, compartilha. Porque é legal a gente saber a fonte, né? A gente entender. Porque vocês têm transformado a vida das pessoas. Vocês têm se transformado como pessoas. Sim. De onde é que está vindo isso? Eu vivo no podcast, nos podcasts, né? Então, assim, Flávio Augusto é uma pessoa assim que eu admiro muito pelos princípios que ele tem. Próprio, assim, com certeza vocês seguem Joel J, Thiago Nigro. E o que mais, assim, eu sigo muitas pessoas desse tipo e escuto muito, tipo assim, todo o meu tempo. E eu acho que a gente tem tanto conhecimento gratuito, tanto, é tão fácil hoje a gente, né, aprender, escutar. Todo o meu tempo, estou na academia, estou ali no podcast. E, tipo, sempre, eu e a Gilmar, a gente, volta e meia, a gente está junto em algum curso, alguma coisa, sempre investindo. Paulo Vieira, agora eu vou para o Paulo Vieira lá em Balneário, também vai? Vou estar lá em Balneário, então, tipo assim, R$5.000. Não sei mais o quê. E vai. Já fui para a Disney fazer curso. E vai. Tipo assim, muitas vezes, a gente até estava conversando sobre isso ontem no almoço, né, Gil? Muitas vezes, gente, eu abri mão de vontades de fazer viagem com a minha família, de fazer coisas que eu queria, de estar também com a minha família, ou, enfim, porque eu estava comprando curso, livro, lendo livro, sabe, conhecimento, o tempo todo. Eu não admito passar um mês sem ler um livro, eu não admito algumas coisas, eu tenho algumas metas assim meio que pessoais, sabe? Eu tenho que pelo menos 2 treinamentos fortes no ano, porque eu preciso reciclar, porque eu vou transbordar do que eu tiver cheia. E se eu não estou cheia, do que eu vou transbordar? A pessoa senta na minha frente, pois é, ouvisse o pod delas, a Silvia Braz, amo, acho massa, curto, mas tipo assim, eu tenho que gerenciar o meu tempo, porque senão a gente fica ali vendo só bobiça, né?
Não é uma bobiça. Mulher gosta, entendeu, né? É só um ponto antes de passar ali para É. a Gilmara. Esse é uma outra questão que eu também sempre tenho refletido, assim, porque tem muita gente para a gente ouvir e seguir, né? Eu acho que é importante a gente identificar aqueles que têm a ver com o que a gente quer e se aprofundar naquele conhecimento. Porque eu vejo que todo mundo fala, podcast, não sei o quê, mas está todo mundo raso. Ninguém está se aprofundando em nada. Mas o que vai fazer a diferença é a gente se aprofundar. É igual a história. Tem que ler o livro todo. Não adianta tu ler 2 folhas e achar que tu tens o conhecimento. Não. Se aprofunda, né? Quem que você está seguindo? Vai ouvir esse cara com frequência. Paulo Vieira, eu acho um cara diferenciado também. Flávio Augusto, show de bola. Só que não vê um podcast desse cara. Entende a história, vê o caminho que ele está trilhando, porque aí tu vai começar a transformar a tua essência, a tua visão. É aí que vai impactar na tua vida, né? Porque senão tu nunca vai saber nada de nada. É só uma palavrinha e deu, uma conversinha e deu. E aí eu acho que entra o autoconhecimento. O que hoje eu preciso melhorar? E procurar especialista dentro daquilo que eu preciso melhorar. Quando eu comecei a empreender, 22 anos, uma líder péssima, cobrava só, não sabia liderar minha equipe. E eu acho que, não sei, com 1 ou 2 anos, eu assim, cara, eu preciso melhorar a minha liderança. As pessoas estão correndo, ninguém trabalha contente comigo. E aí eu fui me aprofundar no quê? Liderança. Como liderar melhor. Então é importante assim a gente também enxergar os pontos que a gente precisa melhorar e se especializar dentro daquilo. E quem é que tu estás seguindo? Quem são teus mentores? Onde é que tu estás buscando teu conhecimento? Rodrigo, cada fase da minha vida eu foco mais em alguma área. Tá? Liderança, o curso do Dale, me ajudou demais. Né? Hoje eu tenho um certificado internacional porque eu fiz todos deles. E o podcast também, igual a Renata, eu escuto do Joel J, o Paulo Vieira na questão, né, de controlar ali as emoções. E todos esses que estão aí no mercado é o que eu escuto. Eu fui para São Paulo esse final de semana, 33 horas de conhecimento, sem parar. E, para mim, foi fantástico. Eu gosto disso, né? Então, a gente teve palestras com o Polishop, dono da Poli, de várias áreas. Agora, eu estou buscando bastante sobre marketing digital. E aí depende de cada fase. Pode ser que daqui a algum mês eu te fale que eu estou procurando outro. Por isso que a gente tem que ver o que a gente precisa melhorar. Certo. Tem uma frase que você falou, Gilmara, todo mundo quer gelo, mas ninguém quer encher a forminha. Explique isso aí para nós. Essa foi boa, vai dizer. Faz a gente repensar um pouquinho, né? Todo mundo quer ter um corpo bonito, mas ninguém quer ter disciplina para ir para a academia. Todo mundo quer ter conhecimento, mas ninguém está disposto a pagar o preço. Às vezes, né, eu deixo de fazer várias coisas, assim como a Renata, para buscar conhecimento. Vários sábados que eu podia estar em casa, tranquilamente, estou buscando conhecimento. Para tudo na vida. É alimentação, é vida pessoal, é tudo. A gente quer as coisas prontas, mas a gente não quer fazer. E não quer fazer porque falta disciplina. A disciplina é algo chato, mas até virar um hábito a gente tem que ter. Hoje eu estava super cansada de ir para a academia de manhã, onde cheguei tarde de um evento com dor de cabeça, tomei o remédio e dormi. Acordei hoje, eu tenho que fazer por mim. Tenho os meus momentos de descanso, óbvio, não sou uma máquina. Mas a minha mente, eu controlo. Não é ela que vai me controlar. A mente fala, não vai, fica na cama, o ar ligado, cobertinha, conforto. Mas eu falo para ela, não é essa a vida que eu quero. Entendi. Tá aí, ó. Sacrifício. Sacrifício. Para tudo, né? Resultado é sacrifício, gente. Pode ver todas as pessoas que vocês admiram, se vocês conhecerem a história delas. Sacrifício. É chorar sangue. Não tem outro caminho, gente. É chorar sangue.
Só tu sabe quantas vezes tu chegasse em casa e chorasse desesperada. Como é que eu vou fazer? Quem empreende aqui sabe? É desesperador. Tem dias. E, tipo assim, é tu contigo mesmo. A posição de liderança é muito solitária, eu falo. Tipo, não dá para te compartilhar. Você vai compartilhar com quem? Às vezes nem o teu marido entende. Ai, Gilmar, ela está em outra vibe. Sabe? Não dá para ficar chorando com ela. Eu vou chorar sozinha. E aí, no outro dia, eu acordo e vou de novo. É que, na verdade, um ponto importante para todos nós, e acho que a gente tem que saber separar bem isso. O que a gente coloca na internet não é a realidade de tudo que a gente vive, né? Então, às vezes a gente acha que o cara só come camarão, filé mignon, que é o que posta, mas no geral come um ovinho, feijãozinho. Não vê o corre-corre. Não vê. O bastidor. E aí se apega naquilo que a pessoa posta. Daqui a pouco o cara viajou, botou umas fotos de viagem. Daqui uns 15 dias, bota de novo. Mas às vezes é a mesma viagem, com outra roupa, em outro lugar que ele TBT. guardou as fotos. Entendeu? Então, tem que ter cuidado com isso também, porque a gente parece que a vida dos outros é sempre melhor do que a nossa, mas não é. Todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem problema, né? Eu acho que a diferença é como a gente encara esse desafio, né? Porque eu não costumo dizer que é problema, na verdade. Eu falo que é um desafio, porque a gente vai superar, vai conquistar, né? Vai conseguir fazer a diferença. E, Renata, dentro disso, né? A gente falou, mas eu quero aprofundar um pouco mais, assim. Para as pessoas que estão aqui, que querem fazer um rebranding da sua imagem, a Gilmara passou por isso recente, né? Que dica que tu dá? Se a pessoa quer mudar, ela quer a partir de amanhã começar um movimento, porque amanhã não vai transformar tudo, mas começar um movimento de mudança, de posicionamento, da forma como as pessoas enxergam ela pessoalmente, em redes sociais, na sua empresa, no seu trabalho. Qual é a dica, assim? Como é que caminho a pessoa pode trilhar para que seja sustentável, principalmente? Porque senão é só uma arrancada e depois acabou, né? Então não adianta nada. Primeiro, que imagem eu quero passar? Como eu quero que as pessoas me vejam? Aí, dentro disso, você pode estudar sobre arquétipos, se você quiser anotar aí. Dentro dos arquétipos, existem 12 tipos de pessoas que você pode assumir aquela identidade. Você estuda sobre isso, né? Vou deixar aqui para a pessoa estudar, né? Claro. Então não dá para deixar tudo, é muito tempo para falar daí. Então, estude sobre arquétipos e veja qual é o tipo de arquétipo que você mais se identifica. E aí, dentro disso, você começa a se posicionar de acordo com aquele arquétipo. Você vai transmitir uma nova mensagem, uma nova imagem e vai ter novos resultados. Ok, show de bola. Dentro dessa questão da mudança, nessa questão de novos hábitos, de construção, do rebranding, ô Gilmara, tu adotasse novos hábitos, tu adotou uma rotina diferente. Conta um pouco sobre isso. Como é que tu construiu, como é que tu começou, como é que tu estás fazendo isso? Bom, a minha rotina desse ano é a mesma do ano passado. Porém, ano passado eu não mostrava como eu mostro agora e não mostrava estrategicamente como eu mostro agora. Então, sempre tive rotina da que eu tenho hoje. Mesmo, eu até contei esses dias nos meus stories, porque quem me segue aqui sabe dos 5 minutos, né? Todo dia estou lá me maquiando nos 5 minutos. Que isso é importante para o meu trabalho. Porque antes eu dava desculpa assim, né? Não estou maquiada, não vou fazer stories. Não estou maquiada, não vou fazer tal coisa. Então, esquece. Separa os 5 minutos do dia que vai fazer a diferença. E isso, quando eu comecei a empreender, Rodrigo, eu já me importava, mesmo sem saber. Então, eu pegava o carro emprestado da minha mãe e ia lá na CGTEL apresentar o curso de inglês para o pessoal. O carro sem ar-condicionado, morrendo de calor, suando dentro do carro, mas estava lá eu, arrumada, com o cabelo certinho, maquiada, com roupa social, sapato fechado. Por quê? Isso não é a condição financeira que determina. É a atitude, é ver que isso é importante, é uma prioridade, né? Então, os meus hábitos são os mesmos, porém, agora eu
divulgo mais. Forma estratégica. De forma estratégica, né? Então, o que eu posto vai ser interessante para a pessoa que está vendo? Vai inspirar? Não. Será que eu posto, então? Sim. Então, eu vou postar. Né? E, claro, não vou postar nada que não seja a verdade. Né, Rodrigo? Eu não posto o que não é a verdade. Claro que eu não posto 24 horas por dia, mas tudo que eu posto realmente é a verdade, é a minha essência e a minha história. Então, não mudei meus hábitos, apenas me posicionei de forma correta. Porque hoje, ou ninguém aqui pense que não está se posicionado. Sim. Está todo mundo posicionado. Tá todo mundo. Ou você está posicionado da forma correta, ou da forma errada, mas você está, a sua empresa está posicionada, a sua marca. Talvez a gente tenha que saber embalar melhor o nosso conteúdo. A caixa do presente, fazer um presente mais bonito. Talvez a forma como tu estás te posicionando, a forma como tu estás mostrando o teu dia a dia, vocês fazem isso de uma forma estratégica, naturalmente, para impactar, para que outras pessoas se inspirem também. Isso também ajuda, porque eu penso que vocês estão ajudando outras pessoas, né? Estão encorajando, e eu acho que esse é o grande papel de utilizar a rede social para isso, né? De uma forma positiva, para impactar na vida das pessoas. E com certeza tem muita gente aqui que só tinha visto vocês nas redes sociais. E aí estão vendo, não, elas existem, são reais, estão aqui, tem problemas também. Bastante, tá? Então, eu acho que isso é legal. Né? Porque eu também fico pensando sobre isso. Fico, mas se ele consegue, se aquela pessoa consegue, eu também consigo. É uma questão de decisão e pagar o preço. Né? Pagar o preço. E dentro disso, o Gilmar e Renata, vocês não vivem uma vida plena o tempo todo. Né? Que hora que vocês param? Como é que vocês percebem assim? Porque eu já falei aqui, tem dor de cabeça, tem conta para pagar, tem dia que as coisas não vão do jeito certo. É claro, a gente tem uma imagem, tem uma situação que tem que se portar diferente, mas como é que vocês lidam com as frustrações, com as dificuldades, com o desafio? Porque vocês também têm que relaxar em algum momento, né? Eu acho que aí é muito individual. Cada pessoa viver a sua vida, né? Então, a gente às vezes se compara até nisso. Eu durmo 7 horas por dia, é a minha prioridade. Não tem nada que mude isso, sabe? E final de semana, domingo eu descanso, mas além disso, é a gente se perceber quando está já esgotada, e aí entra o autoconhecimento, a gente se conhecer. E tem várias coisas na minha vida empreendedora, quando eu comecei, que qualquer coisa que acontecia, eu fazia uma tempestade num copo d'água. Um probleminha assim, ele virava enorme e acabava com o meu dia. Quando eu comecei a estudar mais, a me conhecer, probleminha assim não me prejudica mais. Então, eu consigo controlar a minha emoção. E eu acho que por isso também que eu consigo... Né, todo mundo fala, Gilmara não para, está sempre na correria e tal. Justo por isso, pela busca do conhecimento que me faz ter esse controle emocional. E aí, descanso normal. Não tem segredo, sabe? Sem a Renata. Até para complementar também, eu acho que um grande desafio das pessoas que estão buscando alta performance, vamos dizer assim, né, é o equilíbrio, né? Porque, claro, no discurso é fácil, mas tu acaba abrindo mão de algumas coisas, às vezes até da família, né? E esse alinhamento, esse entendimento é desafiador, né? Então, como é que fica? Você tem filhos, né? E filho, como é que fica como é que tu equilibra isso? Ou nem sempre consegue equilibrar? Como é que tá isso? Acho que ninguém consegue equilibrar o tempo todo, né? É difícil, mas tipo, hoje, 4 horas da manhã, eu estava acordada, tinha Marco para apresentar, sabe? É bem puxado. E a gente está aqui plena, né? Cansada, mas plena. Cansada, mas plena. Parecendo plena, né? Mas, assim, eu acho que o meu refúgio, né? Cada um tem o seu, a Gilmara é dormir. Eu sou uma pessoa cristã. Então, assim, o meu refúgio é Deus. Eu sou o tipo de pessoa que eu posso estar muito mal. Na rede social, ninguém vai saber. Eu estava passando por uma situação semana passada, minha mãe sabe. Eu estava mal, mas muito mal. De desespero mesmo. E eu
vou lá, faço o que eu tenho que fazer, atendo quem eu tenho que atender, com excelência, porque eu sei o que eu estou fazendo, eu sei qual é o propósito de eu estar ali. E depois eu vou para casa, me ajoelho. E eu fico até Deus acalmar meu coração. Eu sou assim, entendeu? Cada um tem o jeito de se refugiar, mas esse é o meu jeito, entende? Para quem é cristão, acho que a maioria, né, das pessoas, eu também sou, a gente sabe quem é o nosso Pai, né? A gente sabe que é o nosso Deus. Então, pode ser a maior tempestade que existe, a gente sabe que não vai estar desamparado, né? E uma outra situação também que é importante de a gente compartilhar é que quando tem uma situação desafiadora, não difícil, hein? Desafiadora, a gente tem que pensar que nós estamos atravessando o deserto, a gente não pode parar. Mas em breve vai vir uma colheita, vai vir uma coisa positiva. Então, eu acho que a maioria das pessoas acaba desistindo, desanimando, e aí acaba vivendo uma situação de frustração, de dificuldade. Mas eu acho que o desafio é sempre esse, não desistir, não parar, continua, porque a tempestade vai passar, e depois da tempestade vem a bonança, né? Então, acho que isso é uma coisa bem, bem bacana. E eu acho que cada tempestade que todo mundo tem, a gente sai mais forte. É isso aí. E às vezes vem uns furacão aí no meio, tá? Vem um furacão. Tsunami, né? E assim, fique à vontade para responder uma de vocês duas aí. Vou imaginar o seguinte, as pessoas que estão aqui nos assistindo perderam tudo, né? Perderam tudo de patrimônio financeiro, tudo, né? Ou não tem nada assim, não tem Instagram, não tem nada, mas elas têm o caráter, elas têm o relacionamento, elas têm uma essência, né? Como é que elas conseguem retomar, recuperar, construir essa fortaleza, assim, através do seu caráter, do que elas têm? E nada de patrimônio, nada de bens, assim. E aí? Eu acho que uma pessoa de caráter, ao longo da vida, ela vai lançando sementes. E aí, nessa hora, você não precisa ficar com medo, porque você vai ter aonde colher. Uma pessoa que tem relacionamentos, ela deixou marcas na vida das pessoas. E, com certeza, ela vai receber amparo nessa hora. Então, se você tem caráter, para mim é uma coisa assim, se você é leal, se você... Sabe, eu sei, se eu ficar mal, eu posso ligar lá para a Fernanda, Fê, me ajuda aqui. Sabe? Eu tenho consciência disso, que eu plantei na vida dela. Não por interesse, mas é natural. Eu estou aqui, estou plantando na vida da Gilmara. Ela está plantando na minha vida, eu estou plantando na vida do Rodrigo. Vai chegar uma hora que eu estou sem dinheiro. Não tem mais celular, não tem mais nada. Eu vou bater aqui, o Rodrigo. Pô, eu estou aqui, ele convidou, eu vim aqui. Querendo ou não, a gente está se ajudando. Eu estabeleci alguma coisa aqui. Eu plantei uma semente. Então, na minha cabeça é isso. Falar algo? Penso igual também. Tá bom. Tá, vamos lá. Gilmara, pensa 10 anos atrás, você, 10 anos atrás, tá? E você vai construir o que você fez em 10 anos em 5, tá? O que tu faria de diferente, ou como que tu faria para conseguir potencializar o que tu é hoje, ao invés de 10 anos em 5? Eu vou bater na mesma tecla de sempre. Eu iria intensificar muito mais o conhecimento, que foi ele que me transformou. Então, assim, se eu sei que eu fiquei 10 anos estudando vários cursos, eu estudaria, de repente, aí em 1 ano. E assim, eu acho que a pessoa, às vezes, né, dá desculpa, não tenho dinheiro, como que eu vou buscar esse conhecimento? Tem como. Sim. Tem muita coisa gratuita e, às vezes, a gente gasta, né, com coisas que não são necessárias. Então, assim, há 10 anos atrás, eu falaria para a Gilmara, né, busca intensamente conhecimento, que é isso que vai transformar. Tu não tem dinheiro, eu sei, mas é o conhecimento que vai fazer tu ter uma nova vida, enxergar novas oportunidades, porque, às vezes, Rodrigo, a gente não enxerga porque a gente não conhece. Está mais ligado à atitude do que à condição, então. Muito, muito, muito mais. Então, pessoal... E aí entra no que tu perguntou para ali para a Renata. A pessoa pode perder tudo. Quantas pessoas de sucesso que a gente conhece, de marcas de sucesso, que faliram várias vezes?
várias, né? Tá na atitude, né? Tá na atitude de buscar, de acreditar, de não lamentar, sacudir a poeira. Caiu, levanta, né? Não importa quantas vezes você cai, e sim quantas que você vai levantar, né? Então, acho que tá muito ligado a isso também. E com relação aos gatilhos mentais, para vender mais, para prosperar Adoro. mais, detalhe um pouco para a gente essa questão dos gatilhos Eu mentais. adoro falar sobre gatilho mental, adoro falar sobre venda. Eu estudo muito sobre neurovendas, porque a venda, ela é a mente, é o cérebro, né? A venda, ela é feita pela emoção e não pela razão. As pessoas compram pela emoção. E se você vende algo que realmente é bom, você tem que usar gatilhos mentais para vender mais. Não precisa baixar o preço. Você só precisa de gatilhos. Você só precisa de técnicas para vender mais. Olha que legal. Eu dei mentoria na segunda-feira em São Paulo para o escritório. São advogados. E a vendedora, né, que ela ligava para oferecer os serviços do escritório, ela falava: oi, tudo bem? Então, estou te ligando, por que a gente faz isso, faz aquilo, faz aquilo? Então, vocês pensam, São Paulo, olha a quantidade de gente que tem e olha a quantidade de ligação que todo mundo recebe. E todo mundo fala na mesma sintonia, sem gatilho nenhum. E aí eu saí de lá e falei para ela assim, ó, a próxima ligação que tu for fazer, tu vai falar que vocês estão há 15 anos no mercado. Isso é um gatilho da autoridade. Vocês acham que faz diferença? Ela fez 2 ligações e agendou 2 prospects, 2 agendamentos para conversar. Sendo que ela já tinha feito vários e não tinha conseguido. Só porque ela usou o gatilho da autoridade. Há quantos anos vocês estão no mercado? E isso vai fazer diferença para o cliente, porque assim, o escritório de advocacia, elas trabalham com aposentadoria. A credibilidade. Então, isso... Ah, Gilmar, isso é um gatilho? É um gatilho. Eu sei que tem algumas que trabalham com roupas aqui. Dá para usar muito o gatilho da escassez. Vocês podem até anotando para depois vocês pesquisarem lá, porque esses gatilhos, gente, são essenciais o tempo todo na nossa comunicação, no Instagram, qualquer coisa dá para usar gatilho. Numa negociação, então, o gatilho da escassez, né? A Thay aqui, Thay, tem loja de roupa. Vocês não compram muitas peças, né? Quantas peças aí da mesma tu compra? Testando. Que alto. Tipo, vamos supor que a gente está vendendo agora mais é calça, né? Agora inverno. Da mesma calça, quantas que vocês trazem? Umas 10. 10. Que daí varia os tamanhos também, né? Mas tipo, blusa. P tem 2, vamos supor. Isso. P tem 2. E aí, olha só. Qual o gatilho da escassez? Não importa se ela comprou 10. P só tem 2. E por que ao invés de quando ela postar, ela falar que dessa calça só tem 2 naquele tamanho? Porque a pessoa ela vai ficar... a escassez é o sentimento que tu gera de perda. A gente só dá valor quando a gente tem um sentimento de perder. E é isso que a gente tem que gerar o tempo todo. A arquiteta, tem aqui atrás... Se ela falar que ela está com a agenda disponível, ninguém vai marcar com ela. Tem 2 restaurantes, tá? Eles vendem as mesmas coisas. Um está com fila. Não tem nada de placa de promoção. O outro está vazio e dizendo que é assim, R$20 um lanche, batata frita, mais não sei o que, mais não sei o que, mais não sei o que, o combo. Em qual vocês vão? No que tem tem fila, é óbvio. Efeito manada. E aí, né, é o sentimento, não, eu quero aquilo. E aí a gente pode utilizar isso no Instagram. Muito. Esse é o mais utilizado, que é o gatilho da escassez. Vocês estão marcando a casa aqui para gerar, né? Que tá cheio, tá todo Marca mundo aqui. a casa Vão aqui. marcando aí, gente, hein? Ô, Gilmara, e outra coisa, tipo assim, ó, tem algumas peças que ficaram encalhadas, não venderam. Eu não gosto de ficar repostando, porque daí o pessoal acaba vendo, enjoando. Aí eu sempre falo ali com a Yara, né, amiga? Deixa ali reservado, daqui umas 3 semanas, um mês, posta que chegou reposição. Que daí o pessoal já fala, vendeu, o pessoal gostou, tá usando. E outra coisa também é sempre, a gente está sempre vestida com a nossa roupa, né? Que isso, nossa, chama demais, assim, qualquer peça de roupa que a gente bota, posta, usando, o pessoal tudo quer. Exatamente.
O primeiro gatilho é o gatilho ali da novidade, que é um gatilho. Né? Tem novidade, já estava lá, às vezes, parada há um ano, mas tu mostrou de uma forma diferente, fez um look diferente, mostrou de uma forma diferente a novidade, as pessoas vão comprar porque elas gostam de comprar na novidade. Está usando super certo. E tu é a tua marca, né? Se eu te ver com uma roupa que não é da tua loja, eu vou pensar que a tua roupa não é boa. E a gente associa isso. E uma outra coisa que também faz diferença, por exemplo, você vai postar uma roupa ou até um alimento, né? Quando tu bota só a foto do alimento, é uma coisa. Quando coloca alguém degustando na imagem, muda totalmente, porque se identifica, desperta o interesse. Mas então, assim, essa questão do impossível, do Caio Carneiro que você falou, para a gente que tem fé, que acredita, eu acho que, no caso dela, ela estava muito mentalizada, queria conseguir trazer. E quando tu mentaliza, quando tu acredita, o universo, ele conspira a favor. Tá? Então, essa questão de ter fé, de ter confiança e não ficar parado esperando, porque não vai acontecer, né? Mas quando você tem fé, acredita e vai atrás, as coisas vão acontecer. É uma questão de tempo, né? Então, essa questão do Caio Carneiro, desse evento, né? Tudo conspirou. Claro, tem as barreiras, tem os desafios, mas, no geral, tem uma conspiração positiva também. Então, acho que é bem bacana vocês entenderem isso e acreditarem e buscarem. E se elas conseguem, vocês também podem. É uma questão de mudar a mentalidade, né? Então, se vocês quiserem aprofundar um pouquinho sobre essa questão, né, da energia, da fé, da crença, do acreditar, para despertar nas pessoas que estão aqui. Porque, assim, tem gente que está aqui, que vai nos assistir, que está desacreditada, que está passando uma turbulência, que está numa situação sem rumo, né? E vocês viram ali que ela se emocionou, ou seja, as influencers, pessoas de alta performance se emocionam também, né? Eu estava chorando aqui no escuro, ainda bem que a luz apagou. Então, tem sentimento. Tô brincando. Né? Tem sentimento, tem desafios, né? Então, acho que, se tu puder, até, Renata, falar um pouquinho também sobre essa questão de que a gente tem que acreditar, que a gente tem que buscar, tem que construir, e se alguém pode, todo mundo que está aqui também pode. E que elas possam ser uma dos 10%. Sim, né? E é muito mais além também. Na verdade, que elas possam sair dessa estatística, né? Que a gente, esse grupo que está aqui, não fique nos 10%, que a gente possa alcançar um número muito maior. Qual a altura da montanha você quer subir? Você aguenta subir? Porque quando a gente olha ela lá em cima, com certeza, eu falei para ela, amiga, vai ser um antes e depois desse evento na tua vida. Vai ser Gilmara até o G30 com Caio Carneiro e vai ser outra Gilmara. Porque depois que ela subir naquele palco, ela estiver lá com Caio Carneiro, fato, porque até agora vai, né? É uma expectativa do que vai acontecer. Sim. Vai ter o dia que é o fato consumado. Né? E aí, no dia do fato consumado, eu falei isso para a gente já conversou várias vezes, enfim. Nesse dia, todo mundo vai olhar para ela de uma forma diferente. Pós-evento vai ser impactante. Vai ser um estouro. E aí eu penso assim, a gente conversou muitas coisas e acho que a gente não consegue ter uma dimensão da altura da montanha que ela está tendo que subir, das dificuldades que ela está tendo, dos medos que ela está tendo, dos frios nas barrigas que ela está tendo, que é gigantesco. E aí eu trago para vocês qual a disponibilidade de montanha você quer subir. Porque depois que a gente olha lá em cima, mas ela, né? Mas está se achando, né? Mas não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, né? Porque daí quem está lá em cima fica muito mais visível. E aí é muito mais alvo, é muito mais criticada, é muito mais julgada, é muito mais apontada e é muito menos elogiada, porque gera uma inveja, né? Porque a gente não quer que ninguém fique melhor que a gente. E aí eu trago realmente trazendo para o espiritual, né? Que eu penso muito. Hoje de manhã eu me acordei às 4 horas da manhã para orar, porque eu estava desesperada, que eu tinha uma marca para provar muito difícil. E aí eu comecei a orar, Deus, me ajuda, meu jeito de orar lá.
E aí comecei a orar, porque ontem a gente almoçou junto, eu comecei a orar pelo G30, porque eu penso, cara, é muito punk o que ela está fazendo. Eu sei a dor o que ela está carregando nas costas, né? E daí Deus me deu uma palavra, eu mandei para ela depois, umas 5h30 da manhã, eu acho, né, amiga? E eu penso assim, tudo eu coloco na mão de Deus. Tudo eu oro, tudo eu gero em oração. Porque daí o que acontece? Deus é perfeito em tudo que Ele faz para a minha vida, para a vida de cada uma de vocês. E se Deus está no controle da minha vida, eu estou disposta a perder para Deus. O que significa isso? Às vezes vai acontecer coisas que eu não quero. Porque eu estou dizendo, Deus, tu estás no controle da minha vida. E tudo que eu posso fazer é fazer o quê? Entregar na mão de Deus. E é o melhor lugar, gente. O melhor lugar, é um descanso, é uma sensação de que eu não estou com fardo sozinha. E quando você quer carregar tudo sozinha, você não tem essa intimidade com Deus, você não tem esse espiritual. Porque eu posso ficar falando só sobre isso, eu não sei se vocês gostam disso. Mas, assim, se vocês acreditam, né? Mas eu penso assim, ó, a minha mochila eu não carrego sozinha. Eu divido com Deus. E aí, pensa se eu estou carregando 50 quilos sozinha e se eu estou dividindo com a Gilmara. Ficou mais leve ou não ficou? E Deus fala, entrega para mim a mochila inteira, que eu carrego para ti. E é isso que eu vivo, assim que eu vivo. Show. Assim, cada um escolhe a sua religião, a sua crença, mas eu digo uma coisa, aquele que tem fé, que acredita num Deus, a partir do momento que ele se conecta, vai sentir uma transformação na sua vida. Tá? É uma demais. questão, eu não acredito. Ok, mas o dia que tu acreditar, a tua vida se transforma. Esse é o ponto. Né? E outro... O Caio sempre fala que se alguém não acredita em Deus, ele tem um amigo muito mais forte para acreditar. É isso aí. E outra coisa, sobre G30 e sobre a vida. Tá? Por exemplo, para eu ter sucesso, eu não preciso que elas não tenham sucesso. Esse é um ponto muito importante. Por exemplo, G30, né? G30, vamos lá. Eu não vou. Beleza, eu não vou. O que me custa compartilhar no meu Instagram o G30? Cara, a dedicação que ela está tendo é muito grande. Então, ao invés de tu não fazer nada, enfim, contribui. Eu não vou. Manda para o colega, manda para o amigo. Talvez vai fazer sentido para alguém. Contribui. Porque a gente, às vezes, quer valorizar muito uma marca de fora, uma empresa de fora. Mas e o teu colega aqui? Que tem uma empresa que está começando, que tem uma loja de roupa, que tem uma empresa de treinamento, uma empresa de branding. Tu estás ajudando? Estás promovendo? Isso é importante. Porque se você é amigo, se você é parceiro, cara, ajuda. Essa é uma forma de você estar contribuindo com esse apoio, com essa dedicação. E tenham certeza, mesmo uma empresa consolidada, mesmo uma empresa já forte, ela precisa do apoio das pessoas. Quer falar algo? Eu ia dizer, entrando naquela tua pergunta de que se eu perder tudo, se eu plantei, eu vou colher depois uma hora. E pode ter certeza, eu planto falando ali do G30, por exemplo, ou falando da Mar de Sonhos, ou falando da Muva, ou falando, né, de alguém aqui. O que vai acontecer? A sensação que eu tenho é que eu estou em débito contigo. Vai chegar uma hora também, eu vou precisar de ti. Então, às vezes, a gente não faz porque, porque ela não merece. Até a tela do meu celular o segredo é tratar as pessoas como elas tratam você. Daí é cortado. O segredo é tratar as pessoas como Deus trata elas. Por quê? Porque as pessoas geralmente não vão fazer aquilo que você espera. As pessoas são ingratas. E no meio comercial, no meio que a gente vive, é muita ingratidão. É muita ingratidão, gente. As pessoas são muito ingratas. Elas esquecem rapidinho, elas precisam de ti, tu és a pessoa mais maravilhosa. Daqui a pouco elas já viram a cara para ti, falam mal de ti. Quem tem colaborador sabe também como é difícil. E aí eu penso, o segredo é tratar as pessoas como Deus trata elas. E um ponto muito importante, a frase não é minha, Luísa Helena Trajano que falou, quem te tira do sério te controla. Então, não permitam que ninguém tire vocês do sério. Deixa essa dor, esse estresse, esse descontrole com aquela pessoa. Não toma posse disso, porque isso não é teu. Tá? Coloca então, na tua mochila, né? Não coloca na tua mochila. E outra coisa, quando o fardo estiver pesado,
não pede fardo mais leve, pede pernas mais fortes. Certo? Vamos lá. E como é que a gente acelera resultado? Indo no G30. Indo no G30, tá esperta. Indo no G30, a gente vai trazer os melhores aí palestrantes, vai ter muito conhecimento. E o G30 realmente é para transformar, para acelerar resultados. Esse é o meu objetivo. E, inclusive, a gente estava conversando ontem, eu falei para Renato, estou deixando claro para todos os palestrantes, o meu objetivo no evento é que as pessoas acelerem os resultados delas e realmente transformem aí a sua vida, o seu negócio. Então, é uma ótima oportunidade que a gente vai fazer uma vez no ano. E é o conhecimento. Rodrigo, não tem outra forma para acelerar os resultados do que o conhecimento. Né? Conhecimento está trocando ideias com outras pessoas que sabem mais do que você. Né? É essa troca mesmo. Aprendizado, né? É. E no G30 vai ter um grupo forte de pessoas que vão estar palestrando, compartilhando a sua história, conteúdo, como chegaram. Né? Então, eu acho que a gente realmente aprende, evolui, ouvindo as histórias de outras pessoas. E Sim. muitas dessas histórias vai ter a ver com a nossa história. Muito. Né? E são pessoas que vieram também de uma situação simples, sem muita estrutura, sem herança, batalhando, construindo. Né? Então, acho que isso é bacana. Tu sabe que eu tenho vontade de fazer um evento só para esses palestrantes aí falar das merdas que sofreram. Porque, tipo assim, quando eu conto a história lá, vamos falar da Dai, né, Titon, que vai estar lá falando. Do Bali. Do Bali. Porque a empresa... Eu quero citar a Fernanda falando quando ela comprou lá o primeiro rolo dela e deu tudo errado. Eu quero ouvir isso, sabe por quê? Porque a gente pensa que foi tudo mil maravilhas. Eu queria fazer um evento só para a gente falar das dificuldades. Porque a gente olha para os outros e a gente acha que só a gente tem. Só a gente tem dor, só a gente sofre, só acontece merda com a gente. Sabe? Gente, todo mundo passa por muita dificuldade. É verdade. E lá a gente vai ter sobre marketing digital, sobre posicionamento, né, o jeito Disney de encantar, vendas, né, que assim eu falo, galera, não tem R$500 para comprar no ingresso? Me fala qual é o seu negócio que eu te falo como que tu vai vender R$500 a mais. Assim, Se é isso que está faltando... É uma desculpa, na verdade, né? Então, assim, e fora o que vai ter de resultado depois lá do evento, liderança, autoconhecimento, vai ser uma palestra atrás da outra. Network, né? O network, você tem 500 possibilidades de fazer negócios. Então, assim, R$500, cara, faz um negócio lá, paga esse R$500, entendeu? 500 possibilidades de fazer negócios. Todas as pessoas estão indo lá com essa mesma mentalidade. Se conecte com elas. Eu fui para São Paulo agora e eu conheci uma pessoa lá de Guarulhos que tem muito a ver com a minha história. Ela também começou com escola de idiomas. E eu falei, vem para o G30. Aí ela me mandou um print depois. Gilmara, já comprei passagem, estou indo para o G30. Conheci ela lá no evento. Né? Então, assim, é uma ótima oportunidade para a gente fazer negócios. Você pode sair com sociedade de lá, conhecer muitas pessoas. Todo mundo está indo com essa sede. E essas pessoas que a gente tem que estar né, junto, para cada vez mais ter sede. Então, realmente faz muita diferença. Quem aqui ainda não comprou o G30? Levantem o braço, por favor. Coragem, coragem. Agora, continue com o braço levantado. Quem não vai no G30, continua com o braço levantado. Aí sim. E assim, gente, realmente o meu objetivo é transformar o negócio de vocês, a vida de vocês. É plantar alguma semente. Tá? E depois vocês podem me mandar um feedback depois do G30. Gilmara, valeu muito a pena. Não valeu. Pode mandar, eu gosto de seriedade. Tá? Mas eu tenho certeza que vai ser muito show. A Renata me acompanha aí, a minha equipe também, e sabe o quanto a gente está se dedicando para fazer esse evento um evento fantástico. Uma experiência e um evento transformador. E o Rodrigo, quando eu comecei com o G30, cada vez mais, né, mentoria e tudo mais, eu estou achando incrível porque todos os dias... Não tem um dia que eu não recebo
um depoimento de alguém que, de alguma coisa, às vezes, que eu falei no meu Instagram, do G30, de mentoria, de qualquer coisa que seja. É incrível quando a gente sabe que está no caminho certo. É isso que acontece, é o propósito. A gente sabe que está no caminho certo porque todo dia eu recebo alguma coisa. Eu estava lá em São Paulo e recebi um texto enorme. Eu chorei lá quando eu li. E aí eu percebo, sabe? É isso. Estou no caminho certo. E isso me dá muito mais força para fazer esse evento e outras oportunidades que tiver, porque eu entendi que isso faz total sentido para mim e o que eu estou gerando na vida das pessoas. Não que precise ser um número, porque nem tudo são números, mas que chegue o tempo que seja o G30 milhões. É verdade. A gente está caminhando para o fim, a hora passa, né? Enfim, já são 9 horas, passa rápido. Se alguém mais quer fazer alguma pergunta, aproveita agora, a última chance. Façam perguntas, gente. Ó. Lá atrás. Vamos lá, fica à vontade. Fala no microfone aí. Bom, eu sou Cauana, sou proprietária da uma marcenaria, Móveis Abreu. E aí eu quero brincar com a Renata, que eu acabei de falar com a minha colega que eu tô louca para fazer xixi, mas não quero perder nada. Então tá bem bom tudo. Eu tenho, na verdade, 2 perguntas. A gente tem muita informação hoje, né? E às vezes a gente se confunde e não sabe para onde direcionar. Vocês citaram 2 coisas, que até é uma das coisas que eu venho pesquisando bastante, que são os arquétipos e a neurovenda. E eu gostaria de saber quem vocês indicariam que a gente pudesse iniciar essa pesquisa, essa leitura a respeito. Os arquétipos? Isso. Tem muitos livros. É. Tem livros. Mas assim, ó, eu vou ser bem franca assim para ti. Nunca li nenhum livro específico, mas quando a gente começou a ir para essa parte do branding, assim, os arquétipos eu segui um cara que eu fiz vários cursos com eles, que é o Sebastiani. Ele fala sobre arquétipos, mas assim, eu não sei mais como é que está o conteúdo dele, faz muito tempo que eu não acompanho ele. Mas aí ele ensinou sobre os arquétipos ali para a gente, naquelas apostilas, antes a gente tinha umas apostilonas, e eu fiquei naquilo, assim, nunca fiquei muito pesquisando. Tá, existe isso? Tá, assim como existe temperamentos? Tá. Então, aí eu peguei algumas coisas dali e comecei a trazer. Mas eu não falo assim para o meu cliente, tu tens que ser esse arquétipo, entendeu? Porque eu acho que né? porque eu acho que é muito limitador, assim como a gente às vezes faz cartela de cores, é uma coisa que as pessoas falam, tá, mas aí eu só posso usar rosa. Não, você pode usar qualquer cor, você não sei o quê. Às vezes a pessoa se limita muito a algumas coisas, entendeu? Mas se você quer se posicionar, você quer passar uma autoridade, é importante que você conheça sobre esse assunto, sabe? Não precisa se especializar. Né? Não precisa se especializar e não precisa, eu penso sempre assim, se limitar. Ninguém precisa se colocar dentro de uma caixa, sabe? Porque isso eu também, às vezes, eu não gosto de botar nada dentro de caixa, porque a gente é grande, né? Espaçosa, é infinito o lugar que a gente pode alcançar, sabe? Então é dentro disso. Normalmente quando a gente tenta entrar dentro da caixa é onde a gente se perde, onde a gente Exato. aconteceu comigo, onde a gente acaba trilhando caminhos que não são tão legais. Né? Mas eu acho que se tu pesquisar na internet tem muita coisa a respeito, já vai clarear bastante. Tem até testes, né? Tem. E tu vai se identificar, é bem tranquilo assim. Não precisa ser um assunto que tu tens que se aprofundar muito, os arquétipos. Eu não aconselho assim, até. É importante conhecer, se inspirar, mas não levar ferro e fogo, sabe? E a questão das vendas, para quem quer se especializar nisso, primeiro de tudo, analisar como a empresa está. Então, eu gosto de ver muito as métricas, os números. Em todas as minhas mentorias, a gente analisa. Por exemplo, tem metas a empresa de vendas? Não. Primeiro passo, fazer metas. É o básico. Para a gente crescer, a gente precisa de metas. Beleza, tem metas. Elas estão sendo atingidas? Não. Vamos analisar. Como está sendo essa procura atrás do cliente? Quantas negociações são perdidas? Qual a porcentagem disso? Está dentro do, vamos dizer assim, que é bom, né? É aceitável ou não? Às vezes, o erro está numa mensagem no WhatsApp mandada errada. E a gente está perdendo venda. Então, a venda em si é realmente parar e analisar onde a gente está errando, como a gente pode melhorar, quais técnicas a gente pode usar. É realmente analisar os resultados da empresa. Né? Quantas, por exemplo, ligações a gente faz por dia e as pessoas atendem, quantas fecham?
Quantos WhatsApp as pessoas estão fechando? Qual a porcentagem disso? E parar para analisar. Eu até tive uma vendedora esses dias que ela estava fazendo venda no WhatsApp e aí ela falou de Mara, não está fechando. E tinha várias pessoas procurando. Vamos lá, sentei do lado dela. Vamos olhar como está sendo essa mensagem. Ela não estava fazendo uma mensagem estratégica. Se colocar no lugar do cliente. Então, é muito importante, nas vendas, a gente analisar as métricas e ter metas. Se está fácil de alcançar, não é meta. Se vocês não estão acompanhando semanalmente as vendas, isso não é ter meta. Não é ter meta chegar no final do mês e ver que não bateu. Não é meta. Meta, ela é acompanhada, ela é analisada e, realmente, assim, toda semana conversar com a equipe. Quanto que falta? O que a gente precisa fazer? Quais técnicas a gente vai usar? Que ações? A meta, ela é acompanhada, não é largada. E isso que faz diferença. Não adianta você estudar sobre neurovendas e as suas métricas, os seus números estarem bagunçados. É entender mesmo o cliente, né? Tem que ser o topo. Legal, isso aí foi bom, hein? Esclarecedor. Muito bom. Mais alguém, pessoal? Já vou aproveitar que o microfone está aqui. E agora todo mundo vai fazer pergunta. Vou aproveitar até que o meia-noite microfone- agora. Vai hein? passando o microfone. Eu sou a Emily, eu tenho uma empresa de serviços digitais, eu trabalho com gerenciamento de mídias. E esse ano, especificamente, eu vi um aumento muito grande da procura para lançamentos digitais. Eu queria perguntar para a Renata, que é mais especialista no assunto, mas se a Gilmara também quiser comentar. O que vocês acham que é o futuro assim, desse mercado de infoprodutos? Eu acho que está só começando, até porque eu sou, assim, talvez até pesado falar disso, mas eu acho assim, se o ensino tradicional não se acelerar, eu não recomendaria hoje, desliga a câmera, mas eu não recomendaria hoje uma pessoa fazer uma faculdade de publicidade como eu fiz, 4 anos, aí depois mais uma pós de marketing, mais 2 anos, sendo que, tipo assim, tudo que eu aprendi não se usa mais, e eu vejo que tem colaboradoras minhas fazendo faculdade, e eu perguntava, mas o que estão aprendendo? Nada, sabe? O professor ainda é o mesmo, dando o mesmo conteúdo. Então, assim, eu acho que o infoproduto vai estourar cada vez mais, porque eu quero uma coisa que seja atual, sabe? Eu quero aprender comunicação social com alguém que realmente esteja fazendo aquilo acontecer, virando, tendo resultado, porque antes a gente entrava só na técnica. E dependendo da profissão, claro, gente, uma pessoa que faz medicina, é óbvio, né? Precisa ter um apoio. Não estou nem questionando isso, mas, tipo assim, alguns tipos de especialização e de profissão vai ter que ser prática mesmo, né? Então, assim, eu vou abrir uma empresa de publicidade. Eu quero fazer uma faculdade de 4 anos ou eu quero fazer uma imersão com a Emily ou com a Renata, ou sei lá com quem for, ou com a Samara, que também está aqui. Ela tem muito resultado, está 16 anos no mercado, já atendeu mais de 1.000 empresas. E ela vai dar uma imersão, uma mentoria para mim de 6 meses, intenso. Né? Isso, sobre isso. É uma experiência própria mesmo. Quando eu comecei a estudar marketing, eu até me inscrevi numa faculdade de marketing e consegui fazer 1 ano, assim, empurrando. Mas eu fui obrigada a trancar porque, assim, o que eles estavam passando na faculdade, eu já sabia, tipo assim, 2 anos atrás. Então, eu também vejo que o mercado de infoprodutos está só começando. E concordo super com a tua opinião. Obrigada. Obrigada também. Mais alguém? Alguém mais? Então, vamos lá. Vou deixar aqui a palavra em aberto para vocês fazerem um fechamento, tá? Passar uma mensagem para essa galera aí, que quiser fazer depois um merchan do G30 também, enfim, fazer uma foto, a gente pode fazer no final. Mas a mensagem final, assim, para essas pessoas... Eu vou ter que ler, porque eu peguei Covid e não sei mais nada. Terem o seu norte, terem o seu rumo, para essas pessoas aqui poderem acordar amanhã e realmente começar um dia diferente. Focado na felicidade, porque eu acho que isso é o que faz a diferença mesmo na vida das pessoas, né? Eu vou falar de uma frase que eu li essa semana e que eu dei um print até, inclusive, porque me marcou muito, assim, eu disse, é sobre isso. Todas as coisas pelas quais você aguarda também estão esperando a sua melhor versão. Tudo que você aguarda, você fala, eu estou esperando esse dia, não sei o quê, isso também está esperando a sua melhor versão. Se você se posicionar
e disser, eu vou ser diferente a partir de hoje, não é amanhã. Vou ser diferente a partir de hoje. Bah, eu não falo com fulano, eu vou ali e vou pedir perdão, ou eu não, sabe, eu tenho dificuldade de pegar no microfone, eu vou pegar no microfone agora. Eu vou fazer uma coisa que eu não faço, eu vou ousar, eu vou me desafiar. As coisas que você aguarda também estão esperando a sua melhor versão. Ponto. A minha foi o que eu já falei hoje e que para mim faz todo sentido. O impossível e o possível estão na mente de vocês. E amanhã, quando vocês acordarem, lembrem disso. Aquilo que vocês acham que é impossível pode se tornar possível. E vocês podem fazer tudo o que vocês querem. A gente se limita tanto. O cavalo, ele tem aquele antolho, acho que é assim que se fala, antolho, né? Ele não consegue enxergar dos lados. Ele só consegue enxergar à frente. E, às vezes, a gente está usando esse antolho na nossa vida, que a gente vive de uma forma automática, só vai vivendo e não tira o antolho para enxergar outras oportunidades que a gente tem ao lado e só fica olhando para frente. Porque a gente acha que essas coisas aqui são impossíveis. Então, começa a enxergar o impossível como possível. Essa é a minha mensagem que eu tenho para vocês. Eu acho que deve ter alguma pergunta. Eu não sei, eu estou sentindo alguma pergunta aí. Alguém tem mais alguma pergunta? Última chance, hein? Depois eu dizer, agora, alguém? Ó. Desculpa, obrigada. Quem são os outros palestrantes do G30? Eu não sei se já foram divulgados. A gente olhou teu Instagram e tinha 2, né? Isso, tem o Instagram do G30. G30 Acelera. Aí lá tem todos os palestrantes, ainda a gente não divulgou todos, tá? Mas a maioria já está lá no Instagram. Então, tem a Daiane do Bali, que ela vai trazer as melhores estratégias que eles utilizaram lá na empresa para poder crescer tanto, inclusive nas dificuldades. Nós vamos ter a Renata Costa, o Davi Nascimento, para falar um pouco da história dele, quanto, né, ele se posicionou e cresceu aí no mercado. Nós vamos ter o Matheus, do marketing digital, que está lá atrás, para quem quer, né, se posicionar. A Laís Silveira, Pam Pizetti, também vão falar sobre o marketing digital, essa questão que eu acho que todo mundo quer vender pelo Instagram, né? Mas a gente não sabe, às vezes, como. Então, a gente vai falar bastante sobre isso. Eu vou trazer para vocês as melhores técnicas e gatilhos para vocês venderem mais, né? E venderem de forma estratégica, parar de perder venda. O César, do Dale, falando sobre liderança. E o Caio, mas tem mais. O Strider, ele vai falar sobre comunicação, que é muito importante, né? A nossa comunicação não verbal é tudo que a gente não fala, que é mais importante do que a gente fala, né? Até a nossa energia e tudo mais. Ele também fala bastante sobre arquétipos também. Então, ele vai estar falando bastante sobre isso lá no G30. Agora é só clicar no link. Arrasta para cima e garanta sua vaga. É isso aí. Mais alguém? Mais alguém? Beleza, vou ver se depois do G30 a gente marca outra conversa com elas aqui para ver, né? Ver se elas vão querer, né? Que deve estar com a fama e tal. Né? Chegou. A Gilmar, eu. Vamos sim, até vou falar para vocês os bastidores, que ninguém vê o corre-corre, né? É isso aí. Então, assim, gente, queria muito agradecer a todos vocês por estarem aqui conosco, né? Foi uma honra, uma satisfação. Quem quiser um café, ainda pode se servir, vendendo, né? Vendendo, aproveita, não vai para casa com a barriguinha vazia. O docinho daqui não engorda, bem tranquilo, tá? Então, agradeço vocês, quero agradecer muito a Renata, a Gilmara. Para mim foi uma conversa engrandecedora, me ajudou muito, tá? Está contribuindo bastante também com
com a minha vida, com os meus negócios. Então, tem bastante coisa bacana que eu vou levar, trazer para o meu dia a dia. Muito legal ter vocês aqui. Eu quero que realmente a vida de vocês possa melhorar, que vocês possam alcançar o que desejam, né? Que realmente venham bênçãos, venham coisas boas, tá? Tomem posse, porque eu acho que Deus tem grandes planos para todos nós, né? Eu acho que é uma questão de a gente acreditar. Então, continue com essa garra, com essa determinação, por esse plantio, porque a colheita vai vir. Para quem planta, a colheita vem, né? E para vocês também, acreditem, batalhem, né? E eu penso assim, que se a gente tem que acordar cedo para trabalhar, para fazer algo, vamos fazer com excelência, porque já tem que acordar, já tem que levantar. Então, não vamos se arrastar, não vamos fazer mais ou menos, né? Vamos fazer o nosso melhor. Vamos chegar ao final do dia e com aquela sensação, pô, cara, foi um dia fantástico, fiz uma entrega bacana, né? Não desanimar. Eu acho que isso faz toda a diferença. E saber que cada dia é uma nova história. Se hoje o teu dia não foi bacana, não foi como tu imaginou, pensa que amanhã a gente tem uma nova oportunidade, né? E participem dos treinamentos delas, se conectem com elas, aproveitem agora esse tempo que a gente tem para conversar um pouco com as pessoas, não sai na pressa, bate um papo, aproveita, troca uma ideia, pode surgir aqui alguns contatos, relacionamento, negócio. Sempre surgem. Eu acho que esse é um grande ponto, a gente parar de estar na pressa, porque muitos de nós aqui faz tempo que não ia numa conversa, numa palestra, num evento, por causa da pandemia. Então agora não sai na correria, calma, respira, o mundo não vai acabar, a energia já voltou, a chuva já passou, né? Então bate um papo com quem está do teu lado, não conhece, pergunta o nome, outra da onde e tal, que com certeza pode surgir alguma coisa, mas eu agradeço muito a todos vocês, fiquem bem e até uma próxima. Eu queria aproveitar para agradecer o Rodrigo, um empresário que se dispôs a convidar duas pessoas para vir aqui conversar de uma forma gratuita, tá? Não é todo mundo que faz isso. Ceder o seu espaço, mesmo sem saber se vocês vão consumir ou não. Dá de ver que não é pelo dinheiro, e sim pelo propósito, né? Pela pessoa, pelo caráter que ele tem. Então, agradecer, Rodrigo, tá? E parabenizar pela tua atitude. Eu sei que tu não faz esse, tu faz vários outros eventos de uma forma gratuita e que muitas outras pessoas no mercado não estariam fazendo de forma gratuita como você está, tá? E eu queria até uma salva de palmas aí para o Rodrigo. Só para complementar, nosso foco realmente não quero que seja só vender doce, café, e sim poder agregar, né? Porque vocês vão dizer amanhã que estiveram aqui na Casa do Doce com a gente, então nem tudo é realmente dinheiro. E se vocês, claro, quiserem tomar um café, se sentirem vontade, tomem. Mas se não tomar, eu estou feliz do mesmo jeito, porque eu acho que vocês vão levar uma mensagem diferente e foi aqui que vocês estiveram, né? E se quiserem voltar outro dia com alguém, fazer uma reunião, esse espaço ele fica aberto todos os dias. Essa área que nós estamos é uma área mais tranquila ao longo do dia. Tem gente que faz aqui consulta com advogado, com psicólogo. Treinamento para a equipe, eu já vim da treinar aqui. Treinamento para a equipe. Então, é um espaço que está aberto todos os dias. A gente abre 7h30 da manhã, fecha 8 da noite. Tem refeição, tem almoço o dia inteiro, café. Quero uma cesta, quero presentear alguém. Enfim, o espaço está aberto e a gente também, eu quero continuar com esses treinamentos, desenvolvimento de forma gratuita, no geral, que é uma contribuição nossa com a sociedade, né? Porque tem muito empresário aqui, muito executivo. Então, se as pessoas puderem melhorar o negócio delas, a nossa cidade melhora, o nosso ciclo melhora. A gente está impactando, né? Então, eu que agradeço a todo mundo e fique à vontade e até a próxima. Muito obrigada.